coisas a vos dizer nesses últimos dias, por cartas e pessoalmente, que hoje eu já nem sei mais o que eu abordaria. Porque de fato tem muitas coisas se desdobrando, dentre elas coisas que a gente pensava já estarem até assentadas e estabelecidas nos corações, mas a gente percebe que o que por um lado a gente já julga caminhar um tanto quanto óbvio, a gente tem percebido ser uma necessidade de compreensão, de entendimento. Então, saindo um pouco do eixo do nosso próprio ciclo imediato de convivência e procurando ver de uma maneira mais ampla, né, a gente então começa a entender uma outra demanda por entendimento que tem se feito extremamente carente para a gente poder refletir, reforçar, pensar e preservar, permanecer no espírito do Evangelho sem deturpá-lo conforme modinhas ideológicas que se estabelecem como óticas interpretativas para a nossa visão de mundo. Que isso, de alguma forma, venha ali propiciar uma releitura da história, ok. Uma releitura sociológica, ok. Uma releitura da ciência política, ok. Mas o Evangelho, em suas ênfases, jamais. Isso permanece inalterável. E é isso que a gente quer se propor, pensar, resguardar e perseverar, a fim de que a gente não incorra naquilo que o próprio Jesus disse, que aquele que negá-lo diante dos homens, ele o negará diante de Deus. Pois então, tenhamos muita precaução nas nossas reformulações de ênfase que o Evangelho propõe, a fim de que, por conta de uma pressão do momento, de uma febre do momento, você, por causa da maioria, por conta daquilo que está mais disseminado e estabelecido, não venha a estar negando a essência da proposta do Evangelho. Né? É sempre interessante haver cautela, porque ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Agora, a gente vai viver contingenciado, periodicamente, por vertentes ideológicas, intelectuais, de perspectivas, compensando exageros que um dia já se estabeleceram, ou se estabelecendo como uma contrarresposta relativo àquilo que foi opressor anteriormente. Ideologicamente, fenomenologicamente, o movimento vai ser sempre esse. Agora, o Evangelho de Cristo Jesus permanece. E ele é uma âncora que segura o barco em meio ao mar revolto de muitas induções, de muitas tendências. E é nisso que a gente quer perseverar. Portanto, eu não gostaria de iniciar a reflexão, mas apenas um chamado aqui introdutório, sem antes a gente ter aí algumas canções, alguns cânticos com o nosso mano Marcos aí, Marcos. Você puxa pra gente aí o que o seu coração propõe. Tu sabe, eu não sei se é Azaf Borba, eu não sei se é aquela. Seus olhos revelam que eu nada posso esconder. Não. É mais fácil você puxa aí alguma que já tá no script. Deixa eu levar sobre si.
si as nossas dores. Cristo levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por sua chaga fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos livrar de toda iniquidade. E Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro e fonte de eternidade de amor. Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Jesus é digno de louvor. Jesus, ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro e fonte de eternidade de amor. Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Jesus é digno de louvor. Jesus, maravilha. Gente boa, eu de início iria num, mas eu agora no nosso cântico vou noutra direção. Vou em Filipenses, no capítulo 3. Filipenses, no capítulo 3. Propor uma reflexão que vise resgatar
aspectos da essencialidade do Espírito do Evangelho de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. A fim de que possamos instrumentalizar o nosso espírito para resistir aos assédios da prepotência, da soberba e da falsa segurança que a reputação pode nos conferir, produzindo, como que consequentemente, a discriminação, a seletividade e a diferenciação sob a perspectiva de superioridade e inferioridade, remontando à representação daquela parábola que Jesus enunciou acerca do religioso fariseu e do publicano. Pai, graças te dou porque não sou como esse pecador. Porque jejuo tantas vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto tenho. Essa soberba que diferencia, que desqualifica o outro, ao mesmo tempo que se resguarda num conforto psicológico, que promove a certeza unilateral e equivocada sobre si mesmo, te levará a uma relação tão somente com o seu próprio umbigo, com a sua própria subjetividade, mas expressará a total desconexão com aquele que, quanto mais a gente se relaciona, maior é a certeza de que miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? E por que a concepção é essa? E por que o produto imediato da minha relação com o grande outro me conduz para esse entendimento? Porque é só nesse entendimento que eu consigo ter a ambiência interna favorável para abraçar a cruz como proposta de graça e de loucura para a minha vida. Porque quanto menos eu entendo o quão mal, pelo menos potencialmente eu sou, menos a graça será necessária para mim, ainda que eu a utilize no meu discurso para ser politicamente correto com o contexto no qual estou inserido. Portanto, repito, a mensagem de hoje visará o resgate de aspectos da essencialidade do espírito do Evangelho e que tem sido profundamente pervertida pela presunção. A presunção que, tendo ganhado a validação da maioria no coletivo, está induzindo muitas pessoas a acreditarem na sua condição de cidadão de bem e se lançarem a diferenciações que toleram a tortura, a morte e a perseguição para todos aqueles que vivam numa condição que o seu próprio critério de senso de justiça estabelece como merecedor e não merecedor. Esse é o grande logro do maligno. São pessoas que aprenderam, inclusive, a fazer essa diferenciação ou aprenderam a observar essa dinâmica que eu aqui estou falando nas vivências religiosas. Porém, no âmbito do aspecto ideológico político, estão sucumbindo na mesma armadilha. Na mesma armadilha. Porque em relação à liderança religiosa, muitos deles já aprenderam de que não há diferença entre o líder e o seguidor, porque todos são iguais diante de Deus. Mas agora as mesmas engrenagens daquilo que durante muito tempo alienou as relações interpessoais dentro da religião, serviu como armadilha e se estabeleceu no nível secular,
se estabelecendo socialmente diferenciações de mérito entre aqueles que não merecem e aqueles que merecem, e os que merecem estão englobados dentro de um pacote interpretativo cujo rótulo é cidadãos de bem. E aí vamos então para Filipenses, no capítulo 3, onde Paulo vem fazer essa denúncia, e a gente precisa identificar esse movimento, essa dinâmica, no modo como ela se estabelece na nossa visão de mundo, produzindo na gente uma arrogância que nos afasta do nosso próximo. E uma vez que nos afasta do nosso próximo, consequentemente, nos afasta de Deus. Nos afasta de Deus. Porque como podemos dizer que amamos a Deus se não amamos o nosso próximo? Já vai dizer João lá na sua epístola. Então diz assim o capítulo 3, a partir do verso 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, acautelai-vos da falsa presunção de segurança, acautelai-vos da falsa presunção de propriedade, acautelai-vos de tudo aquilo que, embora promova um conforto psicológico perante a minha relação com o outro, na verdade se trata de uma armadilha, pois não é consistente para a promoção da saúde do ser, em verdade, sobretudo em relação àquilo que eu sou. Acautelai-vos dessas falsas circuncisões, que no momento presente já não é a principal indução propalada em relação àquilo que é disseminado dentro dos ambientes religiosos. Agora isso virou ideologia política e que tem seduzido a muitos a se estribarem na sua própria confiança em relação àquilo que perece, que não é outra coisa senão a própria reputação. Então, continuando, versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós quem? Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na reputação. Não confiamos na reputação. Porque em se tratar de reputação, pelo menos aqui vos fala um homem hétero, casado com uma mulher, com um filho, conforme todas as diretrizes do que tem sido veiculado pela ideologia da família tradicional e do cidadão de bem. Nunca matei, não roubei, menti várias vezes. Mas é uma série de coisas em relação àquilo que o protocolo estabelecido como sendo o ideal de comportamento. Talvez no seu grosso modo eu olho para mim e eu esteja alinhado com todos esses aspectos. Porém, não confiamos na carne. E agora, Paulo vai vir trazendo a descrição dele em relação à reputação. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se a qualquer outro pensa que pode confiar na carne, na reputação, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei em relação às aparências daquilo que é fiscalizado pelos olhos dos homens, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro,
isso considerei perda por causa da essencialidade do Evangelho que nós estamos falando aqui. Porque graça só se torna como graça para pecador. Porque para quem estriba a própria consciência na falsa circuncisão da confiança de algo que lhe traga o conforto, de que você não é tão ruim assim, de que pelo contrário você é até melhor do que fulano, ciclano, do que aquele cara que apareceu na televisão, do que Beltrano. Tudo isso não passa de uma armadilha que, embora seja psicologicamente confortável, justamente por isso te aliena de uma saudável consciência acerca da sua real natureza, tornando, por conseguinte, a graça ineficiente na sua vida, tornando a graça deslocada, tornando a graça um apêndice, vamos dizer assim, na sua vida como um todo. Mas para mim, o que era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Sim, tudo isso que vocês se jactam, batendo no peito, dizendo é meu direito, porque eu não posso me igualar com um bandido, porque bandido bom é bandido morto, eu considerei refúgio para conseguir alcançar a Cristo, para que Cristo e a sua cruz tenham um poder de transformação na minha vida e não seja apenas mais um discurso tradicional, a forma como querem fazer essa representação de família, que de fato e verdade nunca foi isso que estão querendo idealizar. Nunca foi isso que estão querendo idealizar. Porque todas as famílias consideradas tradicionais brasileiras, se elas foram destruídas, não foi pela ideologia de gênero. Elas foram destruídas e estão sendo sistematicamente pelos seus próprios integrantes, com infidelidades, com dissensões, com intrigas, com perseguições, com covardias, com violências, com toda sorte de perversões que se possa imaginar, e a ideologia de gênero foi canonizada e foi elevada como bode expiatório, ponto de convergência para quem não quer se enxergar, poder culpabilizar e depois no final das contas botar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Porém, tudo isso, toda essa besteira, fora considerada como refúgio para que pudéssemos ter acesso à profundidade do Evangelho em Cristo Jesus e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de onde? Da lei, do certo e do errado, que uma vez se tornando a minha ótica interpretativa da vida, seguirá a própria seletividade da minha concepção anímica, falha, relativa, obnubilada pelo meu próprio pecado, e que então irá se impor como proposta de medida de justiça para a trajetória do outro, nos furtando daquele princípio ensinado pelo próprio Jesus, de que a trave está sempre no meu próprio olho e o argueirozinho está no olho do meu irmão. Então, para ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. E o que a fé propõe? E o que a fé propõe? A fé propõe uma validação que não vem por uma autenticação do coletivo sobre o meu comportamento.
A fé, ela propõe uma afirmação que não é necessariamente uma unanimidade do mundo externo em relação ao valor que eu tenho. A fé, ela propõe a loucura de um crer num amor e numa aceitação que vem de dentro para fora, não levando em consideração a acepção de terceiros sobre mim, mas acreditando, sobretudo, numa aceitação que vem de dentro. Essa é a loucura. Todavia, esse caminho ele é psicologicamente altamente desconfortável. Admitamos isso. Não existe nada mais confortável do que a porta larga, por onde passa todo mundo, por onde todo mundo bate palma, por onde todo mundo reconhece, por onde pelo menos a maioria diz: cara, você é um cidadão de bem. Né? Você é um cidadão de bem. Não existe nada psicologicamente mais confortável do que isso, mas a validação que vem de dentro, ouvir do lado de fora: você parece um cidadão de bem, é dispensável. Tanto quanto ouvir: você é um defensor de bandido, para mim também é altamente dispensável. Porque a minha validação, ela o é pela fé, ela vem de dentro, ela não carece da unanimidade, da confirmação do coletivo do lado de fora. Ela é a loucura do ato de crer. Ela é um delírio consciente, adotado por quem resolveu abraçar uma verdade como âncora para o próprio ser. E nisso, paulatinamente, dia após dia, eu vou encontrando a minha própria estabilidade. Porque ao mesmo tempo que caminhar com a validação da maioria é algo psicologicamente altamente confortável, quando por alguma razão a maioria se dispersa, ou por alguma razão ela passa a acreditá-lo, ela passa a desacreditá-lo, nada mais infernal do que isso. Por isso é que essa é a gangorra em que a maioria vive, fazendo de tudo, até o ponto às vezes de se despessoalizar, de se despersonalizar, para servir aquele que no fundo sempre foi o Deus dele, que não é esse Deus que nos legitima por dentro, mas é essa aceitação coletiva, a opinião dos homens do lado de fora, dos quais Jesus denuncia aqui em João, no capítulo 5, quando ele diz: como podeis crer vós, os que aceitais glórias um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único, porque essa glória só é vivida pela fé. E aí ele continua, versículo 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Olha que interessante, porque só assim a gente prova o poder da ressurreição. O poder da ressurreição. Na verdade, o que muitas pessoas não conseguem abrir mão é do poder da sobrevivência. Tem que fazer sobreviver a reputação. Mas só quem permite morrer a reputação, pela fé na loucura de uma aceitação que não vem do coletivo, mas nasce de dentro para fora, esse conhece o poder da ressurreição. Onde dia após dia a gente vai se conformando na sua própria morte, tendo comunhão com os seus próprios sofrimentos. Versículo 10. E para quê? Para que sejamos aperfeiçoados num paradigma que naturalmente não habita a nossa própria alma, mas vem do nosso pareamento com o Evangelho. Com o Evangelho de Cristo Jesus. Para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado
conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E que não se trata da vitória política, econômica, temporal, de nenhum político, de nenhuma ideologia, de nenhum partido. É o prêmio da soberana vocação, que é a total conformação do meu ser em Cristo. É a minha própria cristificação, afirmando a minha singularidade conforme Deus, conforme a vida. Esse é o prêmio. O buraco é muito mais em cima. E desses procederes vêm as hipocrisias. Todas as hipocrisias. Todos, pois, somos perfeitos. Tenhamos este sentimento. Olha que interessante. Só que esse sentimento de perfeição só é um convite para quem considerou como refúgio a própria reputação. Porque enquanto a reputação é paradigma de conforto psicológico para você viver de maneira arrogante diante dos iguais, então toda a perfeição, todo sentimento de completude lhe será perigoso, lhe será alienante. Porque tendo todos esses sentimentos, de mesmo se nos reconhecendo como miseráveis, como distantes, como não merecedores, mas crendo pela fé numa validação que não vem do meu próprio esforço, que não vem da minha própria reputação, mas vem de alguém que me amou sendo eu quem sou. Então, temos esses sentimentos, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Esse é o apelo que eu faço. Andemos de acordo com o que já alcançamos. Porque muitas serão as seduções que pela via da reputação buscarão produzir na gente uma concepção de superioridade que de alguma forma pleiteie no coletivo um espaço de afirmação para o meu ser. Só que isso é a luta do homo psíquicos, do ser tão somente alma. Porque o ser espiritual já não precisa dessa unanimidade do coletivo para se crer com valor, porque a sua validação é resultado da fé e não da afirmação do coletivo sobre si. Esse é o espírito do Evangelho. Não retrocedamos em relação a isso, porque as armadilhas dessas engrenagens ora opera dentro de um meio religioso, onde a sua própria estrutura trabalha com a ideia dos iluminados e dos ímpios, e agora ela está funcionando aqui no âmbito secular pela via de ideologias políticas, selecionando o bandido que merece morrer e o cidadão de bem que precisa ser preservado, canonizado e idolatrado pela sociedade. Na realidade, não para isso acontecer. Nunca existiu. Nunca existiu. Se existisse cidadão de bem, Cristo não precisaria vir, não é verdade? Se existisse cidadão de bem... E nem ele aceitou essa definição bom mestre, ele não aceitou isso. Começou dele, bom? Que bom. Bom, porque bom. Ele mesmo já relativiza. Então dele para baixo não tem... Eu tive, gente. Só um segundinho aqui. Como é que eu coloco isso assim numa discussão? Porque eu entendo isso, mas eu não sei falar isso. Por exemplo, a comparação é sempre essa. Eu sou um cidadão de bem, porque eu trabalho, pago meus impostos, eu não tenho direito de vir diante de um assaltante. Né? Ok. Se a gente for falar assim do social, realmente existe uma diferença. Ele é um homem que não mata fisicamente e o outro mata. Ok. Como é que eu digo isso, que ele é tão cidadão de bem quanto ele não é um cidadão de bem, tanto quanto o outro?
Porque essa questão, eu tenho vários fatores, eu vou te responder primeiro num aspecto de saída. Para te dizer isso, depende de com quem você está falando, depende em qual contexto que você está falando. Porque, por exemplo, eu estou aqui falando, sobretudo para aqueles a quem o Pai sabe haver fertilidade no coração para essa semente produzir frutos. Porque, como já dizia aí uma proposta da filosofia oriental, eu não procuro encher copos que já estão cheios. Ao perceber um copo cheio das suas próprias certezas, pouco se tem a contribuir para esse caminho. Né? Pouco se tem. Então eu acho que de saída, a gente já precisa também trazer a reflexão a que tipo de discussão a gente está querendo entrar, se de fato a gente vai ter o que acrescentar. Porque à medida da verdade que aquilo que eu abracei não se faz mais verdade se eu tenho algo para explicar. Porque você nunca vai conseguir explicar a contento para aqueles que não terão ouvidos para ouvir essa verdade. Era isso que os discípulos ficavam meio encafifados com Jesus, quando eles viravam para Jesus e diziam: mestre, eles ficaram escandalizados com a sua palavra, como aconteceu em Mateus 15, quando Jesus estava falando acerca do que realmente contamina o homem, de que não é o que entra, mas sim o que sai, porque procede do coração. E o que Jesus disse para eles? Não, quando vocês se verem assim, vocês têm que usar essa e essa palavra aqui. Não. Jesus disse: toda a planta que meu Pai não plantou não subsistirá. Ele não tinha essa preocupação de querer persuadir via uma forçação, via uma mágica, quem sabe talvez, para quem de fato estava com o seu coração fechado. Então esse é o primeiro ponto que eu chamo para a gente refletir. Um segundo ponto que eu chamo é que nós estamos nos debruçando em relação a uma verdade que possui vida própria. A verdade fala por si. O que eu estou abordando aqui não é uma questão acadêmica. Se o fosse, eu teria que criar outras pautas para poder explicar. Respondendo a sua pergunta, Vânia, eu diria: tão somente creia. Por que eu estou te dizendo isso? Porque isso que eu acabei de falar aqui, e de uma forma muito mais sistematizada, ampla, com calma, criando ponto a ponto, isso está acontecendo aqui. Mas isso daqui que eu creio, eu já me vi falando de inúmeras outras formas, de inúmeras outras maneiras, levando em consideração o caso a caso, a com quem eu estou falando, e por vezes, inclusive, utilizando muito menos palavras do que eu utilizei aqui. Porque isso é dinâmico. A verdade, ela fala por si, mais ou menos ao espírito daquilo que Jesus recomendou aos discípulos, de que quando estiverem diante de governadores e autoridades, não penseis previamente no que ireis falar, porque aquilo será colocado, lhe vos será dado na hora de falar. Portanto, eu creio que seja muito mais importante isso que nós entendemos ser uma verdade crida, principalmente para mim. Eu creio assim, eu vejo assim, e isso se desdobrará na sua própria fala de uma maneira altamente natural, porque a verdade, repito, ela fala por si. Agora, a gente precisa, embora a gente fique agoniado com tantas concepções translocadas e que se afirmam com tantas certezas em cima daquilo que a gente vê diametralmente ser oposto ao Evangelho, isso não necessariamente é uma questão para mim. Isso vai ser uma questão para a pessoa. E a maior persuasão para essa pessoa será um encontro com a própria realidade, para acordá-la da sua própria loucura. Agora, como colocar isso? Minha amiga, que isso seja uma verdade, sobretudo para você. Porque a hora que isso se assentar com paz, meu Deus, isso é o que eu creio. E é assim que eu procurarei viver da melhor maneira possível, buscando no Espírito
os aplicativos mais inteligentes, de acordo com o caso a caso da vida. E eu tenho certeza, minha amiga, que essa verdade, ela se expressará, por vezes, junto aos céus. Sabe quem ficou como representante dele aqui? Foram pescadores iletrados. Foram pescadores iletrados, eles não tinham o menor academicismo para uma exposição de ideias sistemáticas. E quando o Espírito toma Pedro, ele faz um discurso lá em Atos, milhares de gente são convencidas por aquilo. Agora por quê? O que estava em atuação ali? É a verdade que é viva. Se eu te ensino com palavras como que você deve literalmente responder em questões que se façam de qualquer forma, eu estou assinando a sentença de que essa é uma verdade estática, tão somente acadêmica, daquela decora aí e reproduz lá o mais literalmente possível para que a gente tenha uma coerência. Não, isso aí são verdades acadêmicas. Essa verdade aqui é viva. Então somente creia. E isso se desdobra com as suas palavras, com o seu jeito, com a simplicidade do que tem que ser. Todavia, com o discernimento, se a pessoa lá do outro lado tem abertura. Se ela tem abertura, porque se ela não tem... Você me permite dar uma partezinha? Eu tenho andado, com certeza, andei em caminhos que vocês não andaram. E usei drogas, e depois que eu cheguei a falar contigo uma outra coisa, mas não tem nada a ver com eu ter usado drogas, nada. Tudo que aconteceu comigo foi completamente lúcido, não tem a ver com droga. Estou falando porque depois eu vou falar alguma coisa, como já fala, estava doido. Não. Outras coisas que aconteceram anteriormente a esse uso, que isso foi em 2009, tá? Não tem nada a ver com usar droga. Aquilo que eu te falei, que ela fez 45 anos, é outra história. Por exemplo, várias bocas de fumo, que eu fui várias. A televisão está sempre lá ligada num canal evangélico. Sempre ligada no canal evangélico. Todas as que eu fui. E eu conheço várias. Por eu ter usado, por estar junto com pessoas que usavam. Entendeu? Então, você falou da condição social, não sei o quê. Porque não matou. Não somos diferentes. Não somos. Eu não sei o porquê. Só Deus sabe isso. Da oportunidade de cada um. Sei de casos da pessoa com metralhadora entregar a metralhadora e se converter. Entendeu? No mesmo instante se converter. Porque a palavra veio na hora certa, o Espírito alcançou ele e atingiu na hora certa. Então, isso, sabe, o que está precisando realmente é o verdadeiro evangelho correndo. O evangelho de Cristo. Porque no Velho Testamento tem muita coisa. É outra história. O evangelho é a partir de Cristo. Entendeu? Já aconteceu comigo de eu ter sido arrebatado. Estive com Jesus em arrebatamento. Eu estive com ele, tive essa oportunidade. Como tive também numa parte lá do Hades. Eu tive essa oportunidade, me deu essa oportunidade. Então, sabe, eu procuro viver, cara, o evangelho. Viver realmente o que Cristo tenta passar para as pessoas, entendeu? Eu tento isso. Mas é muito difícil realmente. É muito difícil, cara. A partir da gente mesmo é difícil. Entendeu? Mas a hora que houver isso, sabe, eu não sei que circunstâncias precisarão ser criadas para que isso venha atingir as pessoas. Eu não sei esse apocalipse realmente o que vai ser o apocalipse. Se vai ser um término, se vai ser uma grande, sabe, uma grande revelação, sabe? Porque Deus, né,
Diz que Deus não se arrepende de nada, mas diz que se arrependeu e veio o dilúvio pelo seu arrependimento ter criado a humanidade. Entendeu? Não acho que vá outra vez acontecer isso. Entendeu? E como fala, a briga que há é no campo espiritual mesmo, são nas hostes celestes. Isso. Entendeu? E, sei lá, eu creio. Eu creio que o planeta Terra vai evoluir, eu acredito muito nisso, pelo menos, sabe, pelos estudos que eu tive, entendeu? Vai evoluir, o ser humano vai melhorar, entendeu? Só vai melhorar quando tiver novos céus e nova terra, só mediante a ressurreição. Sem a ressurreição não há evolução. Há uma evolução científica, humana, mas não a espiritual, não a do homo psíquicos. Né? Esse sopro de vida não vem de nós, é dom de Deus. Isso é uma outra história, é uma transhistória se desdobrando na história. Se desdobrando na história. Mas, mano, todo acolhimento para o seu coração, eu creio e percebo que tem muitas questões para a gente poder digerir, para a gente poder trabalhar e para a gente poder abrir. Esse daqui é um espaço singelo. É um espaço, conforme até lhe falamos no início, por vezes muito caracterizado pela rotatividade, justamente porque ele se propõe um espaço aberto, que não tranca ninguém, porque a liberdade é a premissa básica, sobretudo da essência daquilo que a gente crê, de que o nosso verdadeiro pastor, a gente não o vê e não toca, e não precisa vir aqui para encontrá-lo, porque ele caminha conosco o tempo inteiro. O resto são só facilitadores. Possível. Todavia, eu acho que o momento hoje ele é urgente. Eu tinha até no final de semana que eu iria para minha mãe visitá-la, mas por conta da Michele, que está até fazendo uma prova, se preparando para uma prova aí puxada, e por conta dessa reunião eu queria muito vir aqui, porque eu tenho tido uma premência muito grande no meu coração para que a gente possa deixar contribuições para uma quantidade expressiva de pessoas que têm feito contato comigo e têm se mobilizado e se manifestado em relação a tudo o que a gente tem visto sendo estabelecido ideologicamente, coletivamente, culturalmente no momento presente. E precisamos refletir sobre a essencialidade do Evangelho como uma proposta de preservação para o ser. Do contrário, a gente vai se deixar levar por ventos de doutrinas que vão nos distanciar do essencial e nos colocar na rota das nossas próprias ênfases funcionais. Aquilo que na palavra do apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, ele chama de nosso próprio senso de justiça. O nosso próprio senso de justiça, que infelizmente hoje em dia é o que mais tem se pronunciado pela boca de muitos, porque se acreditaram tão bons que se divorciaram da graça e do amor de Deus. E tão logo passe o efeito da presunção, eles se encontrarão com a sua própria verdade, porque, como diz Paulo, nada podemos contra a verdade senão a favor da verdade. Gente, vamos orar então, para a gente